Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora começar a nossa segunda aula de matemática básica. E não esqueça, é o Quadrado Plus, o canal da matemática. O canal que vai te ajudar a passar tanto no PSC da UFAM quanto no SIS da UEA. Vamos à aula. Na aula de hoje, nós vamos nós vamos aprender as operações no conjunto dos números inteiros. Então, nós temos aqui o conjunto dos inteiros, né, representado pela letra Z, que a gente viu na primeira aula. E aqui aparecem alguns números inteiros, menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2, 3. Né? E aqui nós temos as operações que nós vamos estudar hoje, que são, né, a adição, multiplicação, subtração, divisão, potenciação e a radiciação. Vamos começar com a adição. O nosso ponto de partida para a adição é rever aqui as duas regras de sinais, né, dos sinais. A primeira, ela estabelece o quê? Ela diz que sinais iguais adiciona-se os valores absolutos e mantém-se o mesmo sinal. A segunda, ela estabelece que sinais diferentes subtrai seus valores absolutos e atribui-se o sinal do maior em valor absoluto. Então, nós vamos agora ver alguns exemplos, né? Colocar em prática as duas regras da adição. Bom, a primeira, ela nos traz aqui a adição entre mais 3 e mais 4. Observe que os dois números, mais 3 e mais 4, têm o mesmo sinal, são positivos. Então, o que acontece? O que diz a primeira regra? Diz que quando os sinais são iguais, qual é o procedimento? Nós somamos os valores absolutos, que dá 7, e mantemos o mesmo sinal. Então, mais 7. Letra B. Eu quero somar agora menos 5 com menos 4. Mais uma vez, observe o quê? Que os sinais são iguais, os dois são negativos. Então, nós somamos os valores absolutos, que dá 9, e mantemos o mesmo sinal, que é negativo. Então, menos 9, ou 9 negativo. Exemplo C. Menos 6 somado com mais 4. Agora, olha só, regra número 2, sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, qual é o procedimento? Subtraímos os valores absolutos, né, que é 6 menos 4, daí o 2, está aqui o 2, ó, e depois olhamos para o sinal do maior em valor absoluto, que no caso aqui é o 6. Então, o sinal dele é negativo, então fica menos 2, 2 negativo. Letra D, mais 8 somado com menos 4. Aqui nós temos sinais diferentes. O que a gente faz? Subtraímos os valores absolutos e atribuímos o sinal do maior em valor absoluto, mais 4. Muito bem, vamos na sequência. Segunda operação é a subtração. Na subtração, basicamente, nós utilizamos as mesmas regras da adição. Então, repetindo aqui o que nós já vimos. Se os sinais forem iguais, adiciona-se os valores absolutos e mantém-se o mesmo sinal. Se os sinais forem diferentes, subtraímos os valores absolutos e atribuímos o sinal do maior em valor absoluto. Vamos ver na prática como é que funciona isso. Vamos ver na prática. Bom, nós temos aqui 4 exemplos da subtração. Tá? O primeiro exemplo, nós temos aqui, olha, mais 3 menos mais 4. O primeiro passo aqui é nós eliminarmos os parênteses. Olha só, e aí tem uma regrinha básica para eliminação dos parênteses. Você olha na frente do parênteses, à esquerda. Se for positivo, você mantém o sinal de dentro. Se for negativo, você inverte, você troca o sinal. Então, olha só, na frente do parênteses aqui do mais 3, nós temos o quê? Um número positivo, né? Não aparece sinal nenhum, então é positivo. Então, mantemos o sinal mais 3. Já o segundo parênteses é negativo. Então, a gente vai inverter o sinal do número que está dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 4. Aí fica mais 3 menos 4, sinais o quê?
diferentes. Subtraímos e atribuímos o sinal do maior em valor absoluto. Então, dá menos 1, um negativo. Letra B, menos 5 menos 4. Novamente, o primeiro mantém o sinal, menos 5, e o segundo vai inverter porque está negativo na frente do parênteses. Então, dá mais 4. Menos 5 mais 4, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 1, um negativo. Letra C, menos 6 menos mais 4. Olha, o primeiro na frente é positivo, então mantém o sinal, menos 6, e o segundo vai inverter. Então, vai dar menos 4. Então, o que a gente faz quando os sinais são iguais? Soma os valores absolutos e mantemos o sinal, menos 10. Mais 8 menos 4. O primeiro mantém-se, mais 8, e o segundo vai inverter, mais 4. Mais 4, mais 8, sinais iguais, soma e mantém o sinal, mais 12. Muito bom. A próxima operação, a terceira, é a multiplicação nos inteiros. Na multiplicação, nós temos também duas regrinhas bem básicas que a gente vai usar para efetuar as operações. A primeira estabelece o quê? Ela diz que sinais iguais, olha só, quando você tem dois números inteiros, né? Se os sinais forem iguais na multiplicação, o produto vai ser sempre positivo, professor. E se os sinais forem diferentes, professor, o que eu faço? Aí o produto é sempre negativo. Tá? Então, não esqueça, sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo, o produto. Então, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho mais 3 multiplicado com mais 4. Olha só, os dois são positivos, mesmo sinal. Então, vai dar sempre positivo o produto. Aí é só multiplicar os valores absolutos. 3 vezes 4, 12. Então, dá mais 12. Menos 5 multiplicado por menos 4. Olha só, sinais iguais dá sempre positivo. Positivo. 5 vezes 4, 20. Então, a resposta é 20 positivo. Menos 6 multiplicado por mais 2. Sinais diferentes. Cuidado. Sinais diferentes, o que a gente faz? O produto dá sempre negativo. Então, vai dar menos. 6 vezes 2, 12. Então, 12 negativo. Letra D. Mais 8 multiplicado com menos 2. Sinais diferentes, vai dar negativo. 8 vezes 2, 16 negativo. Muito bom. Vamos avante. Sinais iguais, olha só, na divisão, que é a nossa quarta operação, nós vamos manter a mesma regra. Olha só o que diz aqui. Se os sinais forem iguais no quociente, o quociente vai ser sempre um número positivo. Se os sinais forem diferentes, o quociente, que é o resultado da divisão, vai ser sempre negativo. Né? Então, não esqueça, é basicamente a mesma regra da multiplicação. Vejamos os exemplos. Letra A, eu tenho mais 12 dividido por mais 4. Olha só, os sinais são iguais, então vai dar positivo. 12 dividido por 4 é igual a 3. Letra B, menos 15 dividido por menos 3. Sinais iguais, vai dar sempre positivo o quociente. 15 dividido por 3 dá 5, mais 5. Menos 16 dividido por mais 2. Sinais diferentes, o quociente sempre vai ser negativo. 16 dividido por 2 vai dar 8 negativo. Mais 8 dividido por menos 2. Olha só, sinais diferentes, o quociente é negativo. Então, vai dar menos 4, porque 8 dividido por 2 é igual a 4. Perfeito. E agora chegou a vez da potenciação. Tá? Na potenciação, eu vou fazer aqui uma definição bem particularizada, porque existem algumas situações bem especiais aqui. A primeira parte da definição, ela estabelece que A elevado a zero é igual a 1, desde que A seja diferente de zero. Professor, o que significa isso? Aqui está dizendo o seguinte, em outras palavras, que todo número elevado a zero é igual a 1. Só que tem uma restrição aqui. Ó. Isso só ocorre se a base, o A, for diferente de zero. Quer dizer, a base pode ser positiva ou negativa. Aí vai dar sempre 1. Tá? E, professor, o que acontece se a base for igual a zero? Aí, essa operação ela não tem um valor definido. A gente diz que esse valor é indeterminado. Segunda definição, segunda parte. A elevado a 1 é igual a A. Né? Em outras palavras, todo número
elevado a 1 é igual à própria base, a base A. Terceira parte da definição, A elevado a n, quando n for maior do que 1. Né? Quando eu digo maior do que 1, o que significa isso? Que o n pode ser 2, 3, 4, 5, reticências. Neste caso, como é que você vai calcular a potência? Você vai olhar para o expoente n, por exemplo, se o expoente n aqui for 2, aí quem vai ser a potência? Vai ser A vezes A. Se o n for 3, como é que você vai calcular aqui a potência? Vai ser A vezes A vezes A. Olha só, você vai escrever 3 vezes o número. Então, observe que o número de fatores A vai depender de quem? Do valor que está no expoente. Muito bem. A quarta parte da definição, ela estabelece aqui a potência quando o n, olha só, quando o n for um número negativo, menor do que zero. Neste caso, você vai inverter a base. Qual é o inverso de A? 1 sobre A. E vai trocar o sinal do expoente. Por exemplo, se o expoente for negativo, vai ficar positivo. Vamos à prática. Primeiro exemplo, 3 elevado a zero. Pela primeira parte da definição, é igual a 1. Menos 4 elevado a zero, também é igual a 1. Letra C. O cubo de menos 2, olha só quem é o expoente aqui, 3. O que significa isso? Que eu vou pegar o menos 2 e vou escrever quantas vezes? 3 vezes. Então, por isso que aparece aqui, olha, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a quanto? Vamos fazer a conta agora. Olha só, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. 8 negativo. Letra D. 2 elevado a menos 3. Olha só, você vai inverter a base. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. E vai trocar o sinal do expoente. Dá menos 3, fica mais 3. E aí você calcula normalmente a potência. Vai ficar meio vezes meio vezes meio, que é igual a 1/8. Muito bom. Agora vamos ver a última operação, que é a radiciação nos inteiros. O que diz a definição aqui? Que a raiz quadrada de A é igual a B se somente se B ao quadrado for igual a A, desde que o A seja maior do que ou igual que zero. E A um quadrado perfeito. Não esqueça que essa definição é em Z, nos inteiros. Primeiro exemplo. Raiz quadrada de zero é zero. Por quê, professor? Porque zero ao quadrado é igual a zero. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Muito bem. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 ao quadrado é igual a 2. Mais exemplos. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque 6 ao quadrado é igual a 36. Raiz quadrada de 64, 8. Muito bem. Por quê? Porque 8 ao quadrado é igual a 64. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 ao cubo é 8. Raiz quarta de 81, 3. Por que 3? Porque 3 à quarta é igual a 81. Muito bom. E agora chegou o final da aula. E não esqueça, E ao quadrado plus, o canal da matemática. O seu canal para aprender matemática. E não esqueça, assista os vídeos todos os dias. Acesse o canal todos os dias. Nós sempre estamos postando a aula, né, que vem com conteúdo, com a parte teórica, como a de hoje. Tá? E, paralelamente, nós vamos também postar uma aula só de exercício de fixação. Então, sempre vai ficar fazendo esse link, teoria e exercício. Eu sou o professor Edson Soares e até a próxima aula.